Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor trouxe ao meu coração de quarta para quinta-feira, e eu pude compartilhar aqui com a liderança de discipulado da igreja, e eu quero compartilhar com os irmãos, não é? E o título da palavra é Renovados e Fortalecidos num Tempo de Lutas. Quem tem passado por um tempo de luta aqui? Quem tem passado por um tempo de luta aqui? Não é? O tempo é de luta, né? O tempo é de dificuldade. Vivemos dias maus, como diz a palavra, quando pensamos na nossa sociedade, quando pensamos no nosso país, não é? Mas nós cremos que esse tempo, em especial, é um tempo oportuno, é um tempo em que a gente tem a oportunidade de renovar nossa esperança, nossa alegria e ser fortalecido no Senhor. A palavra de Deus, no livro de Isaías, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Quantos querem ter a sua força renovada no Senhor aqui? Né? Nesses tempos de luta, às vezes parece que a gente já foi... essa não é uma imagem muito própria do nosso contexto, né? Mas lá na minha terra tinha muita cana, né? E quem já viu o bagaço da cana, né? Não sei se você tem intimidade com isso, né? Mas eu cresci, meu avô, meu saudoso avô Virgulino Alves Ferreira, né? A gente brincava com... Eu não, né? Nunca tive coragem, porque ele era baixinho, mas era invocado. Aliás, isso é coisa de baixinho, né? Chamava ele de Virgulininho, ele dizia Virgulininho não, porque não é tamanho de porco que dá toicinho, né? Mas eu chegava e tinha sempre cana cortada, já descascada, na geladeira para os netos, né? Me lembro dessa experiência com meu avô, de chegar na casa dele e ter cana cortada, cana que ele cultivava no quintal da casa dele, né? E depois que você chupa a cana, o doce vai embora, né? E fica o bagaço, né? E tem muita gente nos nossos dias que está se sentindo exatamente assim, né? Como cana quebrada, como diz a Bíblia, né? Como pavio fumegante. E a boa notícia é que Deus não despreza a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Amém, irmãos? Deus é Deus que traz renovo, que traz esperança, que traz ânimo novo para aquele que confia nele, para aquele que tem fé nele. Amém? E Deus trouxe uma palavra nesse sentido para o meu coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 11. Né? Quero acolher você também que nos visita nessa manhã, dizer que para nós é um prazer te receber aqui. Espero que você se sinta bem, que você se sinta acolhido nesse lugar. Atos 11, nós vamos ler vários textos, mas eu vou ler aqui para a abertura dessa palavra, apenas os versículos 19 a 26, e ao longo da ministração nós vamos lendo outros textos. Pode ficar em pé, por favor, como sinal da nossa reverência. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Amém? Senhor, por tua misericórdia, fale o nosso coração nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
renovados e fortalecidos num tempo de lutas. O tempo que a igreja vive, que está retratado aqui do capítulo 11 até o capítulo final do capítulo 12, é um período de muita dificuldade, não é? O primeiro cenário que se mostra, que se apresenta para nós, é um cenário de perseguição. É o primeiro tipo de desafio que a igreja enfrenta. Um cenário e eu quero, ao longo dessa palavra, apresentar alguns desses cenários de luta e perceber como que Deus agiu no meio desses cenários de luta. A ideia é passar para nós um recado de Deus de que a luta, a perseguição, a tribulação, na verdade, não podem se constituir em impedimento e empecilho para o agir de Deus na nossa vida. Amém? A dificuldade, a luta não pode atrapalhar o que Deus quer fazer. Não é? O que nós precisamos fazer nesses dias é voltar os nossos olhos para o Senhor. É voltar os nossos olhos para o Senhor e perceber a revelação que Ele tem para a nossa vida. O primeiro destaque é que num tempo de perseguição, ou seja, depois da morte de Estevão, os cristãos são dispersos para todo lado. São obrigados a sair de Israel e são lançados para todos os cantos do mundo grego, do mundo helênico. E é interessante que nesse tempo, um grupo de cristãos resolve quebrar com o paradigma da perseguição e do sofrimento que a perseguição traz e anunciam Jesus para outras pessoas, além de judeus. Porque a maioria dos cristãos judeus só estavam falando de Jesus para outros judeus. Mas estes resolvem falar de Jesus para outras pessoas que não fossem judeus, para gentios, para gregos, para pessoas das cidades onde eles chegavam. Especialmente na cidade de Antioquia, esse grupo prospera em comunicar o evangelho a Jesus. E é tão grande o crescimento da igreja naquele lugar, e é tão saudável o que Deus faz naquele lugar, que eles mandam Barnabé, que é um encorajador, que é um homem de Deus enviado para cuidar daqueles discípulos. E naquela cidade, naquele lugar, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Então a primeira palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, é que num tempo de perseguição, Deus levanta discípulos parecidos com Jesus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Num tempo de perseguição, o Senhor levanta discípulos parecidos com Jesus. Quem se lembra de um tempo de luta que te fez dobrar os joelhos mais do que o normal? Quem se lembra? Num tempo de luta que você orou mais. Não é? Lembra disso? Quantos se lembram de um tempo de perseguição que você foi obrigado, você se viu sem saída e você vai então para o jejum, para a busca de Deus, para a oração, porque você diz assim, não tem outro escape, só Deus. Quantos lembram de situações assim? Lembra? Pois é, né? Era bom que não precisasse disso, não é verdade? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu tenho minha vida nas mãos de Deus, se você tem a sua vida nas mãos de Deus, e mesmo que os seus dias sejam de perseguição, você pode crer que se Deus está no controle da sua vida, Ele vai usar disso em seu favor. Amém? Ele vai usar disso para forjar o caráter de Cristo na sua vida. Por alguma razão, uma cultura de mercado que se estabeleceu no meio de nós fez crescer uma ideia que bênção de Deus combina com prosperidade, com sucesso. Não é nem prosperidade, que prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter paz e certeza de que Deus está com a gente. Mas criou-se no nosso meio uma ideia de que a bênção de Deus combina sempre com uma vida serena, sem problemas, sem lutas, sem enfermidades, sem dificuldades, o que não é verdade. Porque a Bíblia está repleta de histórias de homens de Deus que passaram por situações muito difíceis, a gente vai ver algumas delas aqui, mas a gente percebe aqui que no meio de perseguição, Deus levantou um povo que era parecido com Jesus. Ou seja, eles tinham uma vida tão semelhante aos princípios de Cristo, que eles são chamados de cristãos. Para a gente hoje ser chamado de cristão é uma coisa natural, normal, corriqueira.
Mas os discípulos eram chamados de os do caminho. Eles não eram chamados de cristãos. O símbolo que os identificavam não era ainda a cruz, era um peixe. Porque a maioria dos discípulos vinham de comunidade de pescadores. É na igreja de Antioquia. É no meio de um povo que está desterrado. Quem já morou longe da sua terra aqui, longe da sua pátria aqui? Quem já morou longe da sua terra? Não é? É um povo que está desterrado, que está longe da sua nacionalidade. É lá que eles são reconhecidos, não como judeus, mas como cristãos. Como pessoas que confessam a sua fé em Jesus. A perseguição nos dá, a luta nos dá a oportunidade de rever o fundamento da nossa fé. Alguém me disse no corredor aqui agora, né, antes do culto, que está passando por um momento de enfermidade na família. Pastor, a gente tem que saber a fé que a gente confessa, não é? É muito difícil, às vezes, a gente ver pessoas queridas, pessoas muito ligadas a gente, passando por um momento de enfermidade. E essa irmã disse para mim, a gente precisa ter clareza da fé que a gente confessa. E ela está certa. Não é? A fé que a gente confessa não é uma fé que nos mantém firmes só quando tudo vai bem. A fé que a gente confessa é uma fé que mostra o fundamento da nossa vida. Mostra que a gente está fundamentado sobre a rocha e não sobre a areia, mesmo nos dias de perseguição. Amém? Então, creia comigo, irmão. Creia e confesse isso comigo. A tua luta pode servir para tornar você um cristão melhor. Tua luta pode fazer de você um homem mais temente a Deus, uma mulher mais temente a Deus, um homem mais confiante em Jesus, uma mulher mais confiante em Jesus, um homem mais perseverante em Jesus. Porque me parece que as lutas são intrínsecas à nossa condição humana. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que nesses dias você diga assim, Senhor, eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero aprender a lidar com a minha luta. Já que às vezes a gente enfrenta lutas que não vão embora de repente. Não é? Tem lutas que se prolongam. Não é? Há poucos dias eu ouvia o testemunho de uma menina, uma conversa de um repórter com uma menina que está hoje num campo de refugiados. Ela era de uma cidade de maioria cristã na Palestina e ela foi expulsa de lá com a sua família. Não é? E ela estava num campo de refugiados, numa situação muito desconfortável para uma criança. Não é? E ela estava ali celebrando o Senhor e agradecendo a Deus porque Jesus os livrou da morte e permitiu que ela tivesse. E ela tinha sorriso nos lábios, ela tinha uma fé sincera para confessar. E ela dizia que o coração dela estava livre para perdoar quem tinha feito aquilo com elas. Não foi fabricado, era um discurso de uma criança, uma fala de uma criança. A gente precisa buscar de Deus esse cristianismo mais profundo nesses dias, irmãos. A gente precisa, nesses dias, buscar de Deus esse cristianismo que não está baseado nas circunstâncias, nem na aparência, mas na certeza da presença de Deus na nossa vida. Amém? Eu queria que você continuasse comigo, acompanhando o texto. Não sei se, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. O versículo 27 diz que naqueles dias, ou seja, não bastava eles estarem num tempo de perseguição, mas o texto diz que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, e o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Uma segunda situação de luta. Se não bastasse a perseguição, vem profetas de Jerusalém e dizem assim, está chegando sobre nós dias de fome.
Eu não sei se tem alguém aqui que já passou pela experiência da fome, que é uma das experiências mais difíceis de enfrentar, não é? Porque a gente não consegue viver sem o alimento, né? A gente sabe o que é sentir aquela vontade de comer quando passa da hora do almoço, né? Mas quem já experimentou, e é possível que tenham pessoas aqui que já passaram por essa experiência, sabe quão desalentadora é essa experiência. É uma experiência que, eu me lembro de uma família que pastoreei, né, que eles estavam chegando para a igreja, e um domingo à tarde, não é, o Senhor me direcionou a fazer uma visita àquela mãe que estava grávida e tinha um filhinho pequeno, e eu cheguei na casa dela, ela estava engrossando um angu, né, uma farinha de milho com água e sal, porque era tudo que ela tinha para dar aos filhos naquele dia, não é? É uma experiência desalentadora, que mostra o limite da gente, que dá uma sensação de impotência, de incapacidade de reagir, de mudar, não é? Porque alguém que chega nesse estágio já tentou de tudo, já procurou trabalho, já procurou emprego, já pediu ajuda e não conseguiu a solução que precisa para resolver o problema. E aí qual é a solução que Deus dá? Deus levanta a igreja e os irmãos dividem entre si o que tem e manda socorro aos aflitos. Essa precisa ser uma experiência real para nós. Essa precisa ser uma experiência prática para nós. Além do ato explícito de dividir o que a gente tem, essa experiência de dividir o que tem não é uma experiência que se aplica só à fome. É também chamado de Deus para a igreja que a gente seja capaz de dar as nossas mãos em tempos difíceis. É também propósito de Deus para a igreja que nos tempos de aflição a gente tenha condições de ser apoio um para o outro. Mesmo que a gente não consiga fazer isso com todo mundo, ou seja, todo mundo com todo mundo, porque nós somos uma comunidade que está além de um círculo comum de convivência, né? A gente consegue se relacionar bem com 50, 100 pessoas. Passou daí, a gente já vira conhecido, né? Alguém que a gente sabe e tal, mas não dá para dividir intimidade com muita gente. A gente consegue dividir a nossa intimidade, quem sabe, com 3, 4, 5, 6 pessoas. Mas é fato que uma das orações fundamentais de Jesus disse assim: Pai, faz deles um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração para hoje à noite, e eu quero te convidar para estar aqui, se você puder, no livro de Neemias. E uma das experiências que Deus dá ao povo em Neemias é que quando chega a perseguição, quando chega o desânimo, quando chega palavra de derrota promovida por Sambalate, Neemias diz assim: nós estamos muito separados no muro. Eu vou arrumar aqui uma corneta, vou arrumar aqui um instrumento sonoro, e quando eu tocar essa corneta, a gente se coloca junto. Nós vamos nos colocar juntos para que a gente possa defender o muro e o projeto que a gente está fazendo. É muito perigoso ficar sozinho, irmãos. É muito perigoso lutar as nossas lutas sozinhos. Tem um ditado que ovelha sozinha, ovelha desagregada vira petisco de lobo. Ovelha precisa estar no rebanho, ovelha precisa estar congregada, ovelha precisa estar cercada, abraçada por aqueles que Deus colocou juntos. Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos em que a nossa estrutura é confrontada, nós precisamos estar juntos. Fala com o teu irmão, por favor, diga a ele para si: meu irmão, não abra mão de mim, por favor. Meu irmão, me ajuda, fica comigo. Não é? Vamos estar juntos, vamos permanecer juntos, vamos orar juntos. E é por isso que na nossa igreja a gente trabalha tão insistentemente pelos grupos de discipulado, porque os grupos de discipulado se tornam lugares de amparo, de comunhão, não são os únicos, né? Com certeza, definitivamente, não são os únicos lugares. Eu tenho certeza que há outros tantos grupos aqui que se apoiam mutuamente, né? Mas esse é um espaço privilegiado que Deus nos deu para que a gente dê
coragem, apoio, força um para o outro. No tempo da angústia, para renovar as forças, a gente precisa aprender a pedir socorro, a ajudar e a ser ajudado. Amém? Amém, irmãos? Quantos já têm experimentado a provisão de Deus através do seu irmão? Quantos têm experimentado a provisão de Deus através do seu irmão? E às vezes há coisas que acontecem com você, que pelo fato de você, e é da nossa cultura petropolitana, a gente guardar as coisas, né? É da nossa cultura cercar bem na nossa intimidade, não é? Se você não diz, a gente não tem como saber, não tem como ajudar. Né? Se você não se coloca disponível, é difícil que para Deus não é nada difícil, mas cria obstáculo para que a provisão de uma palavra amiga, a provisão de uma oração, a provisão de um socorro chegue até você. Não é? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém, irmãos? Nós precisamos uns dos outros. Ninguém aqui está apto para viver sozinho. E eu quero te dizer mais. Muitas vezes, apesar de ser um espaço de muita bênção, o espaço da nossa família não é suficiente. Entendeu? O espaço da nossa família não é suficiente. Porque às vezes nós precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar sob uma outra perspectiva. Que às vezes a família está tão misturada, está tão junto, e Deus na comunhão usa, a Bíblia no Salmo 133 diz, ó como é bom e agradável viverem unidos irmãos, é como o óleo que desce sobre a cabeça, que vai para a barba e vai para as vestes. É como orvalho no Hermon, ali ordena o Senhor a sua bênção, para sempre. A provisão do socorro de Deus, às vezes, vem por vias que a gente desconhece. Vem por pessoas que não têm tanta intimidade, mas só pelo fato da gente se colocar junto, e no propósito, não é? Quantos aqui já foram abençoados num momento de culto, através de uma palavra de alguém que vem e faz uma oração, de alguém que ministra louvor, da própria pregação, né? E você chega aqui e diz assim, meu Deus, será que Deus contou para alguém o que eu estou passando? Né? Será que Deus falou para alguém o que eu estou passando? Deus não falou para ninguém o que você está passando. Deus mesmo que sabe, vem e fala a você, dirige ao seu coração a palavra que você precisa. Mas isso acontece aonde, irmãos? Aonde é que isso acontece? O que faz isso acontecer? É o templo? São as cadeiras? É o ajuntamento em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você é abençoado aqui na comunhão, não é porque essa igreja é uma boa igreja, não é porque o pastor é um bom pastor, mas é porque você está obedecendo a palavra de Deus, está se alinhando, colocando junto com pessoas que creem no nome dele, e aí ele ordena a bênção. Em tempo de luta, a gente precisa estar junto. Amém, irmãos? Em tempo de escassez, a gente precisa estar junto. Mas, se a gente acha que a luta já era grande, ou seja, perseguição e fome, tem mais luta. Olha o que diz o capítulo 12. Acompanha comigo o capítulo 12. Presta atenção comigo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardar, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você pode ler comigo o versículo 5, todos juntos? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia
oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A gente já falou de perseguição, desterramento. E essa é a realidade que a igreja primitiva está enfrentando. O segundo nível de luta é fome. Fome. Escassez absoluta. E agora o terceiro nível de luta que essa igreja experimenta é a dor. A dor da perda. Não é? Perder é um negócio difícil para a gente. Às vezes a gente precisa perder para ganhar. Não é? Mas quando a perda é abrupta, é violenta, é invasiva, quando ela desrespeita os processos naturais, ela é sempre avassaladora, ela é sempre desestimuladora, ela passa como um trator por cima de quem experimenta. Não é? Depois de uma perda que desrespeita todos os padrões, o sentimento da gente é um sentimento de frustração, de desistência. É esse tipo de perda que a igreja primitiva tem. Herodes manda, por prazer, matar Tiago, degolar Tiago e prender a Pedro. E colocá-lo numa condição de impossibilidade. Ele é preso e ele é preso numa prisão de alta segurança. Tem 4 escoltas para segurar o moço. Parecido com a morte de João Batista, a morte de Tiago é uma morte que tira o chão. Pense que Tiago é irmão de João. Lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia? Né? Tiago é um dos iniciadores do movimento de Cristo. É o cara que disse sim ao chamado de Jesus: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele está junto daqueles que deixaram os peixes na praia e foram atrás de Jesus. A perda de Tiago é uma perda marcante, simbólica, no sentido de que vem um golpe muito forte no coração da igreja primitiva. E às vezes as lutas fazem isso com a gente. Às vezes as lutas, enquanto a luta ela é externa, ela fala de uma realidade externa, a gente ainda consegue enfrentar com mais facilidade. Eu, particularmente, tenho esse tipo de estrutura. Né? Enquanto a luta ela está num campo profissional, enquanto a luta está num campo de oposição, de resistência, de dificuldade, às vezes ela serve até de encorajamento. Mas quando a luta toca nos nossos afetos, aí fica muito difícil. Quando a luta chega na nossa intimidade, aí parece que falta vigor, não é verdade? Aí, como é que você faz? Especialmente quando ela é traduzida em perda. Perda de coisas afetivamente importantes para vocês. Não é? É claro que é só um exemplo, né? Mas eu vivi, nesse tempo que morei no Rio de Janeiro, ali morei em Caxias, né? E isso não aconteceu só em Caxias, mas eu vivi 2 experiências de assalto. Né? Uma na rua da minha casa, não é? E outra lá no Catete, lá no Largo do Machado. Não é? As duas, o moço estava realmente armado e apontou uma arma para mim, a outra ele não mostrou, mas disse que estava também. Mas na segunda, sabe o que ele me pediu? Na primeira ele levou o carro, e foi um negócio difícil para a gente, porque eu estava com a Ângela grávida no carro, né? O carro cheio, estava a Paula, estava todo mundo no carro, o Samuelzinho pequenininho, né? Foi uma experiência muito difícil. Mas deixou marcas, e Deus foi levantando a gente se restabeleceu. O segundo assalto, no entanto, levou uma coisa que me deixou muito irritado. A primeira coisa que a pessoa pediu, sabe o que foi? Me dá sua aliança. Ah, irmãos, que negócio chato foi aquilo. Né? A minha esposa está aqui, eu posso falar, né? A Ângela é um presente de Deus na minha vida, né? Quando eu encontrei a Ângela, eu vivi literalmente aquela experiência bíblica de que quem acha a esposa acha um tesouro, né?
O reverendo Luiz está ali concordando, né, reverendo? Quem acha uma esposa, acha um tesouro. E aí, quando o rapaz pediu a minha aliança, eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha o que fazer. Eu arranquei a aliança do dedo com muita... Não entendi. Com dor, né, com muita insatisfação, entreguei. Né? E foi uma perda, porque claro que a aliança do relacionamento não está presa ao anel. O anel é só símbolo. Né? A gente arrumou um outro e consagrou a Deus. Mas representava, eu escolhi, eu fui atrás, tinha uma história por trás daquela aliança. Né? Tem a história do noivado, né? Eu ainda tenho um dia que contar a história do noivado para vocês, né? Que é uma história interessantíssima. Né? Bom, eu criei a curiosidade rapidinho, só para a gente, eu fui pedir a Ângela a mão em casamento, e eu nunca fui muito romântico, irmãos, nunca fui muito romântico. Não sei muito fazer esse negócio, né? Meu valor vem de outra coisa. E aí conversei com um amigo, ele me deu uma dica, eu falei assim, leva ela para tomar um café num lugar diferente, né? Num hotel, numa coisa diferente. Eu assim fiz, lá no centro de Belo Horizonte. Passei cedo e deixei a minha aliança com o garçom, e fui lá e disse assim, olha, eu vou passar aqui, tem um buquê de flores, e você vai entregar as flores, e vai entregar a aliança, e eu vou fazer o pedido. Assim feito, né? A Ângela estava chegando na cidade aquele dia, aí cheguei lá, o garçom entregou o buquê de flores, e eu estou esperando a aliança, cadê a aliança? Né? A Ângela recebeu as flores, ficou feliz, olhou para dentro do buquê, e as alianças não estavam lá. De repente, ele puxou a aliança do bolso, um guardanapo escrito, e ele tremia, e ele pediu a minha mulher em casamento. Ele ficou tão empolgado com a experiência que ele tomou a iniciativa e eu não tive a oportunidade. Ainda bem que eu já tinha feito antes. Aquela aliança levava esse símbolo, sabe? Essa história. É claro que essa história não foi com a aliança, essa história continua com a gente. Eu estou ilustrando só para dizer que às vezes a luta vem e toca em questões da nossa intimidade, de foro íntimo. E elas vêm exatamente para te quebrar as pernas, os braços, te deixar imobilizado. Mas o que chama a atenção é a atitude da igreja. O que o texto diz? O texto diz, bom, a primeira atitude que a gente viu foi o quê? Que quando a gente experimenta a luta, o Senhor forja em nós o caráter de Cristo. Amém? A segunda experiência é que quando a gente experimenta a luta, Deus nos dá a possibilidade de aprender através do amor, da solidariedade, um ajuda o outro. E a terceira oportunidade e bênção é que no meio da luta e da dor, e mesmo que ela seja a dor mais profunda, Deus nos dá a oportunidade de experimentar aquilo que só Ele pode fazer por meio da oração. Chega uma hora que só Deus pode mudar a realidade. Chega uma hora que só Deus pode transformar a realidade, e isso é feito através da oração. O texto diz que no meio dessa dor, no meio dessa perda, no meio dessa situação difícil em que Tiago é morto e Pedro está preso, havia incessante oração na igreja. Havia incessante clamor na igreja. A igreja se disponibiliza e se levanta para orar e dizer, Senhor, só Tu podes mudar a nossa realidade. Quantos estão vivendo realidades aqui que só Deus pode mudar? Quantos estão vivendo realidades aqui que só Deus pode mudar? Então, querido, a oração é o caminho para experimentar essas mudanças. A oração é o caminho que Deus usa para nos alinhar àquilo que Ele quer e pode fazer. O texto diz que havia oração incessante na igreja. E quais são os resultados dessa oração incessante na igreja? A primeira coisa é que as cadeias são quebradas. Por causa da oração da igreja, inventou-se o portão automático na época da igreja primitiva. Por causa da oração da igreja, as cadeias quebraram. As cadeias se desfizeram. E Pedro, achando que está em sonho, ele começa a andar e só se dá conta que está livre quando ele está lá do lado de fora da rua. E aí você pode ler o texto em casa, que vai contar isso. Diz no versículo 9 do capítulo 12, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Quando a gente começa a orar e a buscar a Deus em oração e clamar pela intervenção de Deus, além de nós sermos livres das cadeias que nos prendem, que nos amarram, nós experimentamos o impossível de Deus na nossa vida. Amém? Quantos creem que Deus é o Deus dos impossíveis aqui? Quantos creem que Deus é o Deus dos impossíveis? Deus é o Deus dos impossíveis. Eu me lembro de Lázaro, que Marta e Maria estão chorando, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido nosso irmão. E Jesus disse para ela: crê e verás a glória de Deus. O meu pai é comerciante desde muito cedo na vida dele, não é? Tem mais de 40 anos de comércio. E eu cresci, me desenvolvi no comércio, aprendi muita coisa. O comércio é uma escola, não é? Quem teve essa oportunidade, o comércio é uma bela de uma escola, assim como a sala de aula é e muitos outros espaços. E eu me lembro de algumas das crises do meu pai, uma específica, eu já era adolescente, que meu pai chegou a uma condição de endividamento, não é? Aquele endividamento foi tão sério que desde lá, meu pai ficou muitos anos sem abrir conta bancária. Ele tomou um trauma daquela experiência, porque ele se endividou com um cheque especial. E tudo que entrava era para pagar o cheque especial. E foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai desestabilizado. Porque ele chegou à conclusão que talvez ele teria que colocar o único bem que ele tinha, que era a casa dele, em xeque, né, para poder dar conta daquela crise. E eu me lembro que uma saída que Deus abriu, Deus levantou meu tio, minha tia, e se reunia minha tia, meu pai, minha mãe. Eu era garoto, eu não participei desse momento, só soube. Eles se reuniam todos os dias antes do comércio abrir e oravam a Deus. Todos os dias antes do comércio abrir, eles se reuniam e clamavam a Deus. E aquela oração começou a gerar um processo de mudança que deu condições ao meu pai de reorganizar o negócio dele. E eu poderia aqui ficar contando inúmeros testemunhos do impossível que Deus faz através da oração. Então a oração primeiro quebra as cadeias. Cadeia é o que me paralisa, é o que me engessa, é o que me impede de avançar. Segundo, ela nos dá acesso ao impossível de Deus. Terceiro lugar, a oração traz provisão de alegria. Provisão de alegria. É interessante que Pedro é livre, é solto, e ele vai em direção da casa de um dos discípulos, e quando chega lá, uma mulher, que me parece que se chama Rode, não é isso? Está aqui no capítulo 12, né? Quando chega, Pedro bate palma na porta da casa, ela olha, vê que é Pedro, ela fica tão feliz, que ela esquece de abrir a porta para Pedro, e volta para dentro da casa, dizendo assim: olha, Deus ouviu nossa oração, né? E fazem um barulho, Pedro, está de madrugada, abra a porta para mim, deixa eu entrar. Né? Quer dizer, nos dias da nossa luta, irmãos, Deus quer nos dar uma nova porção de alegria. Amém, irmãos? A luta não tinha acabado, Tiago continuava morto, Tiago não ressuscitou, ainda estavam sendo perseguidos os cristãos, ainda havia fome na terra, mas Deus trouxe provisão de alegria. Não é que a oração vai resolver todos os problemas instantaneamente, mas a oração quebra a cadeia, gera o impossível e nos dá provisão de alegria para inventar o dia mau. Porque triste, frustrado, deprimido, dificilmente você vai conseguir enfrentar esse dia mau. Mas Neemias vai dizer para o povo de Israel, e a gente vai ver um pouco disso hoje à noite, te convidando para hoje à noite: a alegria do Senhor é a nossa força. E eu estou terminando, irmãos, com duas coisinhas mais. Herodes era o protagonista dessa perseguição. Herodes é o cara que protagoniza esse desfile de horrores. Diz o texto que quando eles procuram Pedro e não encontram, Herodes fica confundido. E sabe o que ele faz? Ele se retira. Ele sai de cena. Como diz o ditado, ele sai à francesa, porque ele diz assim: eu não entendi o que aconteceu. Não é?
Ele vai embora. E depois disso, ele vive uma experiência que a gente não consegue explicar direito, porque Deus não age dessa mesma forma sempre, né? Mas Herodes, num ato público em que ele é aclamado como um Deus, ele é consumido por vermes, ele é consumido por bichos diante de todo mundo e morre. Quando a igreja ora, Deus confunde os planos do inimigo e desmonta as estratégias de Satanás. Amém, irmãos? Irmãos, eu já vivi situações de batalha espiritual em favor de uma família. Uma família, já tem algum tempo isso, uma família me procurou trazendo um temor e um terror terrível por conta da sua filha, numa situação que a sua filha estava envolvida. Quando eu me coloquei a orar por aquela menina, e percebi que era uma batalha mesmo travada, espiritual, foi uma batalha das batalhas mais tremendas que eu já vivi, né, em oração. E eu me lembro, como hoje, da hora em que no meu quarto, no meu lugar de oração, Deus trouxe paz ao meu coração. E trouxe convicção que a batalha estava vencida, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? É possível vencer uma batalha espiritual sem sair do seu quarto. É possível vencer uma batalha espiritual sem sair sabe, a gente tem uma cultura e fomos formados, as nações foram formadas numa cultura de guerra. E a gente muitas vezes acha que a vitória vem pela força, vem pelo embate, vem pela nossa força. Mas a vitória do povo de Deus vem através da ação do próprio Deus, vem através de um alinhamento desse povo com o Senhor. E quando o povo de Deus ora, tem um ditado que o pastor Jeremias costuma dizer: o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Amém, irmãos? Você pode dizer isso comigo? Quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Então eu quero te encorajar nessa manhã a não se deixar intimidar em nome de Jesus, amém? A não deixar que as circunstâncias te coloquem contra a parede. E se elas vierem, abre uma porta e sai, porque Deus é contigo em nome de Jesus. O que se espera de nós, no entanto, é que a gente mantenha firme a nossa fé. Que a gente permita que a tribulação nos dê e forje em nós o caráter de Cristo. Que a gente seja solidário nesse tempo de luta. Que a gente tenha coragem de oferecer o ombro para o irmão, a mão para o irmão, o braço para o irmão. E, sobretudo, que a gente tenha a coragem de se colocar em oração. Porque quando a gente ora, cadeias são quebradas, o impossível acontece, Deus traz provisão de alegria e o inimigo é confundido. E tem algo que o Senhor trouxe para mim nessa quarta-feira, que marcou muito meu coração, e eu vou terminar com isso. O texto diz, lá no final do capítulo 12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no versículo 24 e 25. Prestem atenção que nós falamos de perseguição, fome e perda. Perseguição, fome e dor. E no meio disso, os discípulos são chamados de cristãos. Pedro é livre da prisão. E olha o que acontece aqui. 24. Não sei se pode projetar ali. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Você pode repetir comigo? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E mais ainda, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltavam de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. E esse versículo para mim é uma revolução. Sabe por quê? No tempo da luta, no tempo da tribulação, no tempo da angústia, no tempo que Tiago é morto, Pedro é preso, nesse mesmo interim, a palavra cresce e prospera.
Porque a palavra de Deus, Paulo vai dizer de novo, a palavra de Deus não está presa. Não há quem possa aprender a palavra de Deus. E mais do que isso, nesse tempo, Deus levanta Barnabé, Saulo e João Marcos. Olha que rico, irmãos. Nesse tempo, Deus está levantando Barnabé como um discipulador, um encorajador, o formador de Saulo, que depois vai virar Paulo. Nesse tempo, Deus está tratando, forjando, no meio da perseguição, Barnabé vai até Tarso para resgatar Saulo, e Saulo vai mudar de nome. Saulo, que significava, lembrava o rei Saul, agora é pequeno, é Paulo, pequeno. É discípulo, é tratável, é ensinável. E João Marcos? João Marcos é o discípulo que vai na primeira viagem e desiste no meio do caminho, mas que depois Barnabé opta por ele. João Marcos é o primeiro a escrever o evangelho. João Marcos é aquele que, tanto Pedro como Paulo, dizia assim: manda Marcos vir, porque ele é útil ao meu ministério. No meio da luta, Deus está levantando Barnabé, Saulo e João Marcos, ou seja, no meio da luta, Deus está levantando discípulos acima da média, como um escape para a igreja. Porque de alguma maneira a igreja de Jerusalém arrefeceu. De alguma maneira a igreja de Jerusalém foi dispersa e ela sentiu o golpe. Ela não apostatou da fé, mas ela sentiu. E Deus, que é Senhor da igreja, levantou Saulo, que virou Paulo. E o evangelho cresceu a níveis antes inimagináveis através do ministério de Paulo. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? No meio da tua luta, Deus está levantando o próximo passo da sua vida. No meio da tua luta, Deus está abrindo um novo ciclo na tua vida. No meio da tua luta, Deus está levantando situações, ferramentas, para que você vá além do que você acha que pode ir. Amém, irmãos? Nós temos dito aqui, coragem. Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. E Ele é fiel para no dia da nossa luta renovar a nossa força nele.